Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Pois é, pessoal, estou de volta para falar sobre fofocas da TV. E dessa vez eu vim comentar sobre o fim da novela Um Lugar ao Sol, que terminou na última sexta-feira, dia 25 de março. Eu não tinha como deixar de vir para comentar, pois eu acompanhei a novela. Foi uma novela muito boa, só que decepcionou no final. E é disso que eu vou falar um pouco. Mas antes, pessoal, que eu dê a minha opinião, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e passar para outras pessoas também, para o meu canal crescer e para que eu possa trazer bastante coisas legais para vocês, ok? Então, vamos lá? Vamos conversar sobre a novela? Bom, já havia alguns anos que eu não estava assistindo novelas em canal aberto. Eu costumo assistir mesmo assim, no Viva, no Globoplay. Eu amo novelas antigas, amo. Então, eu não assistia novela desde a Força do Querer. Depois da Força do Querer eu não assisti mais. Aí eu fui assistir assim, tava assistindo TV um dia, aí passou, né, a propaganda sobre Um Lugar ao Sol, que eu achei que eles poderiam ter passado mais. Eu acho que a emissora não divulgou o suficiente, né? Mais uma propaganda aqui e ali passou, e eu falei assim, eu acho que essa novela vou assistir o primeiro capítulo para me ver se eu me interesso. E realmente, no primeiro capítulo eu assisti, aí eu falei assim, não sei se eu vou continuar acompanhando, vou ver o segundo. Quando eu vi, eu já estava no quinto, no décimo, enfim. A novela era muito boa, um texto maravilhoso. Os atores, gente, que elenco, que elenco. Palmas para Aline Moraes, Cauã Raymond, Ana Beatriz Nogueira, que sempre arrasa com essas mães tóxicas que ela sempre faz. José de Abreu, Andréia Beltrão, gente, o que foi aquela personagem? Que foi a Rebeca. Maravilhosa. Então, assim, a novela foi muito bem. Só que desde o começo eu achei que eles pecaram um pouco por não mostrar o Christian se virando como Renato. Simplesmente ele assumiu a identidade do Renato, e quando nós vimos ele já estava assim muito bem, se expressando muito bem, não teve tropeços. Então eu acho que o público também queria ter visto ele construindo essa nova identidade, entende? Dando uns tropeços aqui, ele, como sempre os autores fazem, já fizeram em outras novelas, quando uma pessoa passa por outra, sempre fala alguma coisa que deixa o outro intrigado. Isso não teve, simplesmente o Renato já estava, era como se fosse mesmo o Renato, né? Pois bem, a novela seguiu, o texto muito bom, e cada capítulo uma emoção. E eu particularmente, falando por mim, eu sempre acabava um dia, eu já estava doida para chegar no outro dia para acompanhar e tal. Só que no meio eu fui vendo que tinha igual assim, tinha alguns personagens que foram desaparecendo, né? Simplesmente saíram da história. Exemplo, o ex-marido da Lara, o pai da Marie. Tudo bem que eles se separaram, mas, poxa, era um cara tão legal, ele não merecia aquilo. Ele foi pra Minas, apareceu alguns capítulos falando com ela pelo telefone e simplesmente a pessoa sumiu, entendeu? A Lara, que falava que ia ser mãe dela pra sempre, simplesmente também ela parou de falar com a menina. Foi indo alguns capítulos, sim, ela procurando, mas depois foi indo e não teve mais. Mas enfim. O pai da Marie é o Matheus. Me desculpem, eu esqueci o nome do personagem. Matheus, que foi feito pelo Danton Mello. Ótimo ator também, tiro o chapéu pra ele. Enfim, aí chegou mais pro final da novela, o que acontece? O Túlio e a Ruth, que eram os vilões da novela, os grandes vilões, simplesmente morrem.
Gente, como assim? O vilão morrer quase um mês antes da novela acabar? Quando o Túlio e a Ruth morreram, eu pensei assim, então o Renato Christian vai ser o grande vilão, né? E na última semana, sim, ele se mostrou uma pessoa bem agressiva, tanto é que ele, né, contou pra Helenice, aproveitou que ela estava naquele momento, né, ela estava com Alzheimer, contou pra ela, e foi aquela coisa toda que vocês acompanharam. Ele ficou revoltadíssimo quando descobriu que o Ravi estava com a Lara, foi atrás do Ravi e deu no que deu esse acidente. Mas mesmo assim eu senti falta daquele vilão, porque o que a gente queria? A gente esperava que o Túlio fosse colocar as cartas na mesa, chegar para todo mundo e contar a verdade, né? Ou de alguma forma alguém fica sabendo, todo mundo tinha que ficar sabendo qual seria a reação da Bárbara. Gente, eu queria tanto que a Bárbara soubesse, o Santiago, sabe? Tudo bem, a Lara ficou sabendo, mas não foi aquela cena, sabe assim, a cena de último capítulo? Não foi a cena, né? Então, quando viu, todo mundo já estava sabendo e todo mundo já estava querendo que ele pagasse pelo crime que cometeu. Eu achei uma falta de consideração pro telespectador, porque nós estávamos esperando por isso, né, por essa cena. Mas enfim, aí o Ravi, coitado, passou a novela inteira sofrendo. Para mim, na minha opinião, foi o melhor personagem dessa novela. Gente, esse menino, esse ator, ele tem que ser aplaudido de pé. Ele se entregou nesse personagem. Poxa, o personagem dele vivia no abrigo, foi adotado, depois foi devolvido. Aí, quando ele fez 18 anos, ele foi para o Rio, gostou da Lara. Aí, o Christian foi e ficou com a Lara. Depois, ele conheceu a Joy. Aconteceu tudo na vida dele. A Joy engravidou, eles foram morar juntos. A Joy não gostava dele, ele teve que cuidar do filho sozinho. Ou seja, o menino sofreu a novela inteira. Sofreu a novela inteira. E o que acontece com ele no último capítulo? Ele sofre um acidente e fica de coma anos. Gente, deixasse o menino ser feliz no último capítulo, gente. Tudo bem, no final apareceu ele lá na praia, tal, mas não precisava dele ficar anos em coma. Eu fiquei indignada, sabe? Eu achei que o Ravi não merecia isso. E vocês? Vocês também acham? Vocês gostavam do Ravi? Coloque nos comentários que eu quero saber qual personagem vocês mais gostaram. Outra coisa, assim, que não me agradou muito foi, assim, eles lá na festa, né, do aniversário do Santiago, tava a Rebeca, o pai da Cecília, a Cecília, conversando e tal, e ela contando sobre a Helenice e o Teodoro. Gente, ela contou que eles morreram de Covid. Tudo bem que a Helenice lá não foi boa e tudo, mas poxa, que fim triste. A mulher já tinha um Alzheimer, ainda colocaram o Covid, e ainda por cima, o coitado do Teodoro, que também era um amor de pessoa, morreu junto com ela. E foi falado assim numa conversa, num diálogo super rápido. Também achei assim. Não sei, sabe? Pra mim, assim, pela personagem ter sido grande, não, ela não era boa, mas era uma personagem grande. Eles deveriam ter pelo menos mostrado pra gente, né? Ou falado mais especificamente. Mas, né? Enfim, tivemos que assistir aquilo. Teve a Bárbara atendendo o telefone, que o novo namorado já deu um bolo nela, igual o Renato fez no começo da novela. E falando em Rebeca, eu não me agradou o lance assim dela ter largado o pai da Cecília, voltado para o Felipe quando ele voltou para o Brasil, e depois o Felipe fica curado
vai embora de novo e ela volta pro pai da Cecília. Eu acho assim, na minha opinião, a autora já devia ter dado um fim naquele primeiro término. Ou, se ela achava necessidade dos dois voltarem, então ficassem juntos. Não precisava disso, de ela larga de um, aí volta pra ele, aí depois ele fala que vai embora, ela vai e volta pro outro. Não precisava disso. Tanta coisa mais importante na novela que tinha que acontecer. O lance do Renato mesmo. Aí ficou enrolando com essas cenas. Eu gostaria de ter visto a mãe do Felipe, a Júlia, fazendo sucesso. Ela batalhou tanto, tanto, tanto para no final, sabe? Não, tudo bem que ela parou de beber, ela ficou com o Breno, ela se resolveu com a mãe dela. Mas aquela luta toda, poxa, aí no final só ficou nessa, ai, porque foi eu que escrevi, ai, que não sei o quê. Poxa, eu gostaria de ter visto ela fazendo sucesso. Mas eu gostei da Rebeca ter ficado com o Edgar. Eu achei bacana, mas eu achei desnecessário, como eu disse, essa volta com o Felipe, já que eles não iam ficar juntos. Essa volta sem necessidade, só pra engolir a história de outro, né? Poderiam ter passado outras coisas mais importantes. Outra coisa também. Gostei da Nicole ter reatado o namoro. Eu acho que os dois faziam um par muito fofinhos. Gostei que a Noca, né, ficou com o namorado dela, o personagem do Reginaldo Faria. Achei muito lindo os dois. Mas eu também achei que aquela cena dele tocando, muito fofinho e tal, mas tomou muito tempo. Eu achei que não precisava, assim, de ter mostrado ele tocar todo aquele tempo, né? Tudo bem que ela estava conversando com a neta dela, com a Tayane, mas eu acho que deveria ter sido menos. Como eu disse, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Coloquem a opinião de vocês aí, porque eu tô curiosa para saber o que vocês acharam da novela. E para finalizar esse final da Lara com o Ravi, eu, assim, particularmente, eu acho que os dois não tinham muita coisa a ver, não. Eu acho que ela combinava mais com o Christian, mas é complicado, não dava para ela ficar com o Christian. Depois de tudo que aconteceu, ela vai e perdoa, né? Muito delicado uma situação dessa. Mas o Ravi também, não sei, eu acho que ele combinava mais com a Tayane. Se eu fosse a autora da novela, eu tinha deixado a Tayane e o Ravi juntos. Eu achei os dois super fofinhos, assim. Eu queria que os dois tivessem terminado juntos. Mas a autora quis assim, então. Mas a Lara, né, é uma mulher, ela é muito boa também e merecia uma pessoa legal. Então, se a autora achou que o Ravi era essa pessoa, olha só, se eu fosse a autora, o que eu fazia? Eu fazia a Lara voltar pro Matheus. Eu achava que ela e o Matheus combinavam. Eu gostava. Então, eu deixava a Tayane com o Ravi, a Lara com o Matheus e o Christian sozinho mesmo, que é o que ele merecia, né? Mas também não foi lá, assim, uma grande decepção, né? Gostei da atitude do Christian de querer ficar com a Lud, né? Gostei bastante dele ter ido lá, ido atrás. Porque, gente, aquele lance da Bárbara querer devolver a criança, de verdade, ela já não era uma boa mãe, né? Ela mesmo dentro de casa, ela enfiava a criança com a babá, saía o dia inteiro. Aí depois que o Renato falou pra ela não ficar com babá, essas coisas, ficava com a menina, mas não tinha, assim, aquela paciência de mãe. Então eu acho que ela só queria ter um filho pra agradar o Renato, né? Porque olha só, você adota uma criança, você se apega àquela criança. Como é que você vai devolver? Você devolve um filho biológico?
Seu filho, assim, começa a chorar, eu vou dar ele para os outros. Não é assim, gente. E quando a gente adota uma criança, eu acho que a gente se apega, a partir do momento que você adota uma criança, você começa a ser a mãe de verdade daquela criança. E como é que você vai devolver? Mas eu assim, eu acho que a autora, ela quis passar o que acontece, infelizmente, né? Isso acontece muito todos os dias. Muita gente adota uma criança e depois devolve aquela criança. Eu já assisti matérias de assistentes sociais falando que tem crianças que são devolvidas 3, 4 vezes por famílias, sabe, diferentes. Então é muito complicado. Infelizmente, isso acontece todos os dias, né? Então, assim, mas o Christian sempre gostou da Ludmilla. Então, por mais que ele errou, você via que ele, lá dentro, ele tinha um bom coração, né? Ele não era, assim, mal, né? Ele errou muito, pagou pelo que ele fez. Eu achei que ele poderia ter cumprido, a pena dele poderia ter sido até maior. Mas, né? Então, assim, nesse ponto da Ludmilla eu gostei. E ele foi um pai de verdade. A Bárbara não foi mãe, mas ele era pai daquela menina. Então eu gostei muito. E esse final lindo do Ravi e o Christian se abraçando, gente, que amizade é essa? Mais que o Christian não gostava do jeito que ele tratava o Ravi. Por muitas vezes eu ficava chateada, sabe? Com ele, da maneira que ele tratava o Ravi, mas no fundo, ele sempre gostou muito do Ravi. E os dois são uma família, né? Os dois são uma grande família. Eles sempre se gostaram desde pequenos. O Christian sempre cuidou do Ravi. Então, essa amizade, por mais difícil que foi uma amizade linda. E esse abraço, gente, que cena! Que cena! Foi uma cena, assim, emocionante. Dava para ver, assim, no semblante dos atores que eles estavam mesmo envolvidos naquela cena, que eles se entregaram mesmo para fazer essa cena maravilhosa. E acabaram lá na praia, foi assim uma cena meio morna depois, né, que mostrou as crianças lá brincando e tal, e mostrou só o mar. Eu achei também que ficou meio sem graça, eu achei que ela deveria ter explorado mais a cena, né? Mas essa cena do abraço já valeu para mim. Bom, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o que eu achei sobre a novela Um Lugar ao Sol. E como eu disse, eu quero muito saber da opinião de vocês, quero saber quais os personagens que vocês mais gostam, quais as cenas que vocês queriam ter assistido, qual foi a mais chata, mais legal, enfim. Deixem nos comentários que eu quero saber. E agora vai vir Pantanal, né? E se vocês quiserem, eu trago coisas sobre Pantanal aqui. É só vocês colocarem aí nos comentários, se quiserem que eu traga, falando sobre a novela, sobre o primeiro capítulo. Se quiserem que eu falo sobre a versão antiga também, eu venho e trago para vocês, porque eu assisti a versão antiga, quando foi reprisada uma vez, alguns anos atrás eu assisti. Mas é isso, vocês mandam no canal e eu trago o que vocês decidirem, tá ok? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deixem seu gostei e aguardem que eu vou vir com mais conteúdos falando sobre fofocas das celebridades, mundo das novelas e também sobre BBB, né, galera? O BBB tá bombando aí e eu sempre tô trazendo aqui as últimas notícias. Então, toda novidade que rola lá na casa, eu venho e coloco aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então, até o próximo vídeo e aguardo todos vocês, ok? Volto a qualquer momento. Até lá. Tchau!